ministrará a mensagem da palavra de Deus. Bom dia. Deus tem um plano para salvar os eleitos, e isso é uma bênção. E Deus tem executado esse plano, e Deus tem usado a sua igreja. Você já parou para pensar, se Deus não tivesse um plano, e se nós tivéssemos que, digamos, você amanhã vai trabalhar, foi para a parada de ônibus, tem 10 pessoas, e agora, quem desses são salvos? Não sei, vou começar a pregar aqui. Você entrou no ônibus, tem 30 pessoas, quem desses são salvos? Não sei, tem que pregar, vou começar a pregar também. Chegou no trabalho, e agora? Eu tenho que pregar, porque todo mundo está perdido aqui nesse trabalho. Localidade ou um bairro de Fortaleza e vão ter poucos convertidos. Já noutra localidade vão ter muitos outros convertidos, ou seja, então é Deus quem vai administrando os crentes daquela localidade. Deus tem um plano para salvar os eleitos, nós vamos ver isso em Atos capítulo 18, verso 1, que é o texto que trata exatamente da evangelização ali, da cidade de Corinto. Mas antes, um aviso rápido, é que próximo domingo, 9 da manhã, nós teremos a Assembleia Ordinária e trataremos dos assuntos normais da igreja, que é relatório financeiro, novos membros, desligamento de alguns membros, e basicamente é isso, são os assuntos principais. Então, próximo domingo será a Assembleia, todos os irmãos devem estar participando, é muito importante. Então, você que é membro da igreja, venha, certo? Então, ia avisar já do café. Ia avisar, não deu... Quando eu ia respirar, mas vai ter café da manhã, você chega às 7h30 da manhã para o café, certo? 7h30 haverá café, que foi? Né? 7h30 da manhã, acorda cedo, né? Traz café, você traz o que você quiser. Você pode trazer, café vai ter, né? Aqui, você traz assim, aquele bolo de cenoura com chocolate. Você pode trazer, sei lá, aqueles empadão de frango gostoso que tem molhadinho. Você pode trazer um pão normal, mas pode, brincando, irmão. Traga um pão, traga ovo, falta ovo às vezes, né? Ovo, requeijão light, os irmãos estão de dieta, certo? Como? Olha aí, Donado. Né? Agora pronto, patê da Dona Adla, patenteado. Você pode comprar nos melhores supermercados de Fortaleza, patê da Dona Brincadeira. Mas bem, depois do merchandise, vamos para Atos 18, verso 1. Diz assim, vamos ler do verso 1 ao verso 4, esses primeiros 4 versículos. Ritual, uma ajuda. Às vezes a gente pensa que o missionário é inabalável, e não é verdade. É um ser humano, e se desmotiva às vezes. Você fica desmotivado ao ler sua Bíblia? Isso aí acontece com todo crente. A questão não é ficar ou não desmotivado, a questão é ceder à desmotivação. Se você ficou desmotivado de ler a Bíblia, acontece. Leia a sua Bíblia, independente do que você está sentindo aí. O missionário, às vezes, fica cansado, exaurido, não vê as conversões, muitas vezes, ou não vê o crescimento da igreja, e aquilo vai, principalmente os missionários mais jovens. Então, ele precisa de uma equipe.
um fortalecendo o outro, ajudando o outro, motivando, porque são seres humanos, pecadores, e que estão numa obra muito, muito, muito difícil. Quem foi na viagem lá para Antonina percebeu que a irmã Karine comentou, né, que uma das coisas mais difíceis era não ter uma igreja. Entende? Porque, como está plantando a igreja agora, tem ninguém, quase. Né? Então, não tem um prédio, não tem a estrutura, é lá na garagem da casa deles. Então, ela sentia falta, aqui sobeja, né? Que a gente tem igreja, irmão, você conversa com enjoa de conversar com o irmão, conversa com outro irmão. Não tem, você tem variedade, né? Você escolhe os irmãos que você quer conversar, né? Estar junto, fazer uma refeição. Lá ele não tem. Já pensou você numa cidade que você não tem crentes para você conversar? Imagina aí como é. Deve ser um negócio muito, muito, muito difícil. E o missionário ele tem que ter essa estrutura para conseguir do Senhor forças. Paulo, verso 1, que a gente acabou de ler, depois disto, deixando Paulo Atenas, foi para Corinto. Por que para Corinto? Corinto é uma cidade muito importante. Corinto era uma cidade, a gente já mencionou aqui, que foi assim uma cidade grega extremamente importante, mas por volta do ano 146 a.C. foi completamente destruída, e depois foi reconstruída por Júlio César, o famoso imperador, lá por volta do ano 46 a.C. Então era uma cidade grega, mas se tornou uma colônia romana, muito povoada por cidadãos romanos, gregos também, alguns ali. Então ela tinha uma cultura romana muito forte. E era uma cidade muito importante, porque ela conectava dois portos, né? o porto de Cencreia e o porto de Lequeu. Né? Era um istmo de terra, e ali ela conectava o norte e o sul, né? Ali na região da Grécia. Então, uma cidade comercialmente importante, muito próspera, muito rica, e uma cidade importante para a proclamação do Evangelho. Havia uma sinagoga de judeus lá, parece que toda cidade que Paulo vai tem uma sinagoga de judeus, e ali, toda sinagoga é de judeus, né? E ali ele aproveita como um rabino da época para pregar o Evangelho naquela localidade. Então, foi para Corinto, sozinho. Chegando lá, verso 2. Encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo se aproximou deles. Realmente isso aconteceu. Cláudio, que era o imperador de Roma na época, muito provavelmente, o que estava acontecendo em Roma? Briga entre judeus e judeus cristãos, né, os judeus perseguindo os judeus cristãos, e isso gerou tumulto e dificuldades na cidade. O imperador não queria aquilo, mandou todos os judeus embora. Provavelmente não foram todos os judeus exatamente, mas os líderes. Tudo indica que Áquila e Priscila eram líderes da igreja de Roma, e posteriormente eles voltaram para Roma mesmo. Paulo se despede na carta aos Romanos, capítulo 16, fala da igreja na casa de Priscila e de Áquila ali. Então eles foram para Corinto, porque era uma grande cidade. Priscila e Áquila tinham uma empresa de fazer tendas, era de couro, eram como se fossem curtidores de couro, especializados em tendas, mas em outros produtos também, de cobertura. Você levar uma carga numa carroça, aí você não tinha lona, como a gente tem na modernidade, né? Então colocava algo impermeável para que, se chovesse, não prejudicasse o material que eles estavam levando. Era tipo couro, né? Couro de vários animais ali. E o apóstolo Paulo, segundo a tradição rabínica, ele tinha uma profissão que também era fazer tendas. E ele, quando não estava com a sua equipe, ou não tinha sustento das igrejas, ele ia trabalhar. Então ele ia fazer a tenda para vender, e depois ele ia vender, e depois ele ia pregar o Evangelho. Então veja que, se as igrejas não sustentassem Paulo, Paulo ia pregar. Só que ele ia ter, em um certo sentido, humanamente falando, menos eficiência, porque ele teria menos tempo para pregar o Evangelho, porque tinha que trabalhar, tinha que se sustentar, às vezes até sustentar a própria equipe dele, para depois pregar o Evangelho. Se juntando com Priscila e Áquila aqui, ele pensou numa perspectiva até econômica mesmo. A gente junta aqui os esforços, e pode ser que sejamos mais produtivos e nos ajudemos financeiramente para pregar o Evangelho. Então tem toda uma lógica. Às vezes tem crentes que acham que
os missionários vivem de fotossíntese, né? Porque não precisa de dinheiro, de sustento, de trabalho, não. A obra de Deus ela tem que ser sustentada, obviamente, por Deus e financeiramente. E se Deus quisesse, Deus dava dinheiro ilimitado para os missionários continuarem o seu trabalho. Mas Deus não quis assim. Deus quer que o ser humano egoísta e que só pensa em si, viva pela fé e oferte para o sustento da obra de Deus. Entende? Tudo é projetado pelo Senhor para trabalhar a nossa fé nele. Para trabalhar a nossa fé nele. E isso deve mexer na nossa vida. Então, Paulo aqui, você vai ver que ele estava trabalhando, digamos, para poder se manter, porque as igrejas da época não o ajudavam financeiramente. Esse é um problema antigo. Até hoje, infelizmente, as igrejas acabam não ajudando financeiramente os missionários, e nós temos que continuar orando e batalhando por isso. Suetônio foi um historiador romano que ele escreveu sobre Cláudio e a expulsão dos judeus daquele período em que Priscila e Áquila foram para Corinto. Isso ali por volta do ano 50 depois de Cristo. E ele escreveu o seguinte: estavam constantemente causando confusões por instigação de Cresto. Cresto é como ele falou o nome de Cristo. A pronúncia era idêntica, mas ele pode ter escrito ali no latim um pouco diferente do nome Cristo. Então a ideia é que havia uma polêmica sobre Cristo, o Senhor Jesus Cristo, indicando, na própria história da igreja aqui, indicando judeus perseguindo judeus convertidos na própria cidade de Roma. Olha Atos 18, verso 3. Posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo teve que trabalhar fazendo tendas com Priscila e Áquila. E em muitos momentos você nota que Priscila veio primeiro. Por incrível que pareça, Priscila é o diminutivo de Prisca, que seria o nome dela mesmo, Prisca, e Priscila é a forma diminutiva de Prisca. Áquila é o termo latino para águia. Então ele deve ser um judeu romano, né, nascido em Roma, ou com uma influência romana muito forte ali. O fato é que eles estavam trabalhando juntos, unindo forças. Parece que Áquila e Priscila eram crentes maduros, era um casal dedicado à obra de Deus. A gente não sabe quando se converteram, como se converteram, mas eles são um excelente modelo de casal que vive para servir ao Senhor. Olha Romanos 16, verso 3. Diz assim, Paulo se despedindo, no último capítulo dessa epístola, Paulo diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Então, era um casal especial, porque arriscaram a própria vida, a cabeça, pelo apóstolo Paulo, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Era um casal que trabalhava, devia ter uma condição financeira relativamente boa, porque eles tinham essa empresa de fazer tendas e estavam ali sempre pensando no Evangelho, trabalhando e pregando, trabalhando e pregando. E na casa deles tinha uma igreja lá na cidade de Roma. Quando Paulo escreve aos Romanos aqui, já foi depois do episódio de Atos, capítulo 18. Então, Priscila e Áquila já tinham voltado para Roma e tudo indica, baseado nesse texto que lemos, que eles eram líderes da igreja de Roma. E aí você tira muitas implicações maravilhosas. Os líderes da igreja, são, por exemplo, um casal desse, eles têm que arriscar a vida pela obra do Senhor. Tem que estar dedicados à obra do Senhor. Quem quer participar da liderança, né, tem que também estar pronto para receber o ônus, né, a perseguição, a dificuldade. Então, líderes eles têm que ser vistos dessa forma. Isso é muito importante. E eles eram extremamente dedicados aqui, cooperadores com o apóstolo Paulo. Então, você é um casal,
né? Se você quiser servir ao Senhor dessa forma, certamente será maravilhoso. E ontem fomos na congregação visitar, né, o missionário Carlos José. Ali é um casal jovem que está dedicado à obra do Senhor ali naquele bairro, né? Então, é maravilhoso. Então, orar a Deus para que Deus abençoe muitos outros casais, famílias que tenham esse perfil. E então, Atos 18, verso 4, todos os sábados discorria na sinagoga tanto judeus como gregos. Então, ele foi para a sinagoga como era. A igreja de Corinto era uma igreja muito especial para o Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja muito especial para o Senhor. Tanto que tem 2 epístolas para a igreja de Corinto. Só que era uma igreja, a gente vai ver que Deus converteu muitas pessoas aqui nessa cidade. Mas, infelizmente, ela era uma cidade, a cultura de Corinto era de extrema imoralidade e perversão e muitos pecados. E a igreja estava todo o tempo sendo assolada por essa cultura maligna. E isso afetava até o sustento, né, dos missionários. E é interessante porque Paulo, em Corinto, pregando o evangelho lá, tinha que trabalhar porque as igrejas não apoiavam. Não é? Olha 2 Coríntios 11, 7. Paulo dizendo: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Os irmãos que vieram da Macedônia eram os auxiliares de Paulo, Timóteo e Tito, e vieram de Filipos. A cidade macedônia que ofertava para Paulo era Filipos. Isso aqui é muito interessante. Outras igrejas o sustentaram, mas a igreja de Corinto não. Era uma igreja grande, era uma igreja abastada, era uma igreja que deveria... Paulo ele diz, né, tive privações aqui, tive necessidades, mas eu não pedi a vocês. Por quê? Porque Paulo entendia que aquela igreja não estava madura o suficiente para ser generosa para sustentar o missionário. Então, uma igreja que não está madura para isso é uma igreja infantil na fé. A gente pega isso baseado em outros textos também do Novo Testamento aqui. E então ele diz, olha, recebendo salário de outras igrejas, mas eu não me fiz pesado a vocês. Essa deve ser a postura do missionário. Né? As igrejas têm a obrigação diante de Deus de sustentar os missionários, mas se tem uma igreja que não quer sustentar o missionário, então o missionário vai trabalhar. O missionário vai trabalhar. E talvez até ele nem queira aceitar o sustento. Né? Não por orgulho, mas aquela igreja tem que entender que é função dela sustentar a obra de Deus. É um dos trabalhos da igreja. É um dos trabalhos da igreja, entende? É enviar missionários, sustentá-los para que eles preguem o evangelho em várias regiões aqui. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. A gente está estudando 1 Coríntios à noite. Nós estamos vendo os problemas daquela igreja. E todos os problemas dela culminam neste outro problema. Não querem sustentar a obra de Deus. Então você percebe que uma igreja ela vai muito ruim quando ela financeiramente não quer sustentar a obra de Deus. Porque a obra de Deus não somos só nós aqui. A obra de Deus é a proclamação do evangelho aos perdidos também em outras localidades. Quando a gente perde essa visão, a gente esquece o que Jesus falou em Mateus 18, 28, 19 e 20, Atos capítulo 1, verso 8, Marcos 16 e vários outros textos, que diz que o evangelho tem que ser para todas as nações. Se vão se converter, é outra história, mas enviar é trabalho do Senhor. Agora volta para Atos 18, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, percebe como se encaixa com 2 aos Coríntios 11, 7 e 9 que acabamos de ler? Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Paulo se entregou
totalmente a palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Por que Paulo se dedicou totalmente à palavra? Porque certamente Silas e Timóteo trouxeram o quê? Sustento. Agora eu posso parar de trabalhar, vendendo e vendendo tendas e fazendo tendas, e agora eu vou me dedicar completamente à pregação do Evangelho. Então, é muito interessante ter esta noção e esta visão da obra de Deus. Não confunda isso com o que algumas supostas igrejas modernas fazem, extorquindo o dinheiro das pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, você extorquir dinheiro de pessoas generosas e de coração aberto para o crescimento, né, do sonho da igreja deles é uma coisa. Agora, você investir dinheiro na obra missionária, na obra do Senhor, é outra história. Lembrando, isso tem que partir de corações que querem adorar a Deus com as finanças. Isso é um detalhe importante. Então, você pode ser uma pessoa que eu ganho um salário mínimo, certo, mas se eu oferto ao Senhor para a glória de Deus, amém, graças a Deus por isso. Talvez eu possa estar tendo muito mais galardão do que um irmão que ganha muito mais e não contribui para o serviço da obra do Senhor. Quem vai julgar isso? Eu não sou eu. Eu nem sei quem dá dízimo, quem não dá dízimo e quanto é o dízimo de cada um aqui. Graças a Deus por isso. Eu durmo bem. Por isso que eu não quero saber, né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Certo? E a gente sabe que o ser humano é assim. Aquilo que é importante, a gente investe. Investe dinheiro, investe tempo, investe a própria saúde. É ou não é? É. Não tem como mudar isso. É desse jeito. Você investe seu tempo, você investe seu dinheiro, você investe sua saúde, você investe sua juventude naquilo que você considera importante. Se Deus é importante, você vai fazer, apresentar, demonstrar isso. Se Deus é importante na sua vida, você vai demonstrar isso com obras. As obras não salvam. A salvação é pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa santificação, adoração, a nossa vida em piedade, ela se expressa por obras e não por intenção. Você pode ter um coração cheio de boas intenções, não vale de nada. Você tem que ter concretizado. Você tem que ter obras. Sua vida tem que ser um sacrifício ao Senhor. É simples. Intenção não é sacrifício. É só pensamento. Mas eu sempre quis. Mas eu tenho tão boa intenção. Não interessa. Crentes maduros na fé investem a vida. Priscila e Áquila. O próprio apóstolo Paulo. Silas e Timóteo. Equipe. Está vendo aqui? É uma equipe. Quem faz a obra de Deus aqui não é só Paulo. Eles estão trabalhando em equipe. E o apóstolo precisou de Priscila e de Áquila. O apóstolo precisa da sua equipe, Silas e Timóteo. O apóstolo missionário precisa das igrejas mantendo. Por isso que o trabalho tem que ser feito em equipe para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma equipe. É uma família, é uma comunidade. Ninguém faz nada sozinho aqui. Não tem como, não funciona. Então você tem um dom, Deus lhe deu, use, sirva, né? Vá, se engaje, venha, participe. Não tem que ninguém ficar lhe chamando para nada. Certo? Você vem, você sabe os horários, você sabe os cultos, você é adulto, você é maduro, participe. Culto de oração, estudo bíblico na quinta-feira, escola dominical, domingo à noite. Olha, já é muita coisa. Tem coral, tem tantas outras coisas. Participe, certo? Lembre-se disso, trabalhando em equipe para a obra, para pregar o Evangelho. Um outro aspecto aqui pensando no outro aspecto, do fato de que o Senhor tem um plano para a salvação dos eleitos. O plano de Deus aqui é o trabalho em equipe. Paulo precisando dessa equipe. Outro aspecto muito importante, do verso 6 ao verso 8, é pregando para quem quer ouvir o Evangelho. Às vezes você vai pregar para uma pessoa e ela não quer ouvir. O que é que você vai fazer? Você vai insistir? Olha o verso 6, Atos 18, 6. Opondo-se eles,
E blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, desde agora vou para os gentios. Isso aqui Paulo estava pregando na sinagoga, os judeus não estavam gostando, os judeus estavam reclamando, estavam blasfemando, talvez falando mal do Senhor Jesus Cristo como Salvador, como o Messias prometido, e Paulo disse: chega, basta, não quer ouvir? Eu vou usar essa expressão, não é para a gente usar essa expressão, certo? Mas é como se Paulo tivesse dito isso. Não querem ouvir? Vão para o inferno. O sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. É o que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. É óbvio que ele não disse assim, nem a gente vai dizer para as pessoas isso, né? Óbvio. Mas é isso. Pregou o evangelho, pregou, a pessoa não quer, pronto. Você vai pregar para outra pessoa. Você entrega aquela pessoa. Senhor, tá aí, não tenho mais compromisso com essa pessoa. Ela não quer saber do evangelho, não quer saber de Jesus. Eu preguei. Tem um texto lá em Ezequiel que nos lembra muito as palavras de Paulo, quando Paulo disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E você vê que na sua Bíblia deve ter uma exclamação. Então Paulo estava, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Ezequiel 33, 7. Aqui o profeta, ele está exortando a nação de Israel vivendo em pecado dentro do cativeiro babilônico aqui ainda. E diz assim, Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, isso é Deus falando para Ezequiel, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é aquela pessoa que avisa quando o exército inimigo está chegando. Esse atalaia está num posto de observação. Pode ser numa montanha, pode ser numa muralha, ele está observando. Quando de longe vem, aí ele manda um sinal para avisar a cidade de que os inimigos estão chegando. Então Deus está dizendo: você, profeta Ezequiel, é um atalaia sobre a casa de Israel. Em que sentido? Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu lhe disser ao perverso, o perverso aqui é o não crente, certo? O não crente de Israel naquele contexto. Ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, você ficou livre da obrigação. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Estou livre da obrigação da alma de vocês. Preguei, agora é com vocês. Vou para os gentios, vou para quem quer escutar. Essa é a ideia. Na verdade, ninguém quer escutar o evangelho, certo? Só que alguns Deus prepara para escutar o evangelho. É a ação do Espírito Santo. Então você prega para algumas pessoas, elas não querem, ok. É com vocês, o problema é de vocês. O evangelho é um tesouro. O evangelho não é um produto a ser vendido. Não faça do evangelho um produto a ser vendido, como se você tivesse que obrigar a pessoa a comprar, argumentar para que a pessoa compre aquele produto. Não. O evangelho não é assim. O evangelho é uma joia, é um tesouro, é a entrada para a eternidade com Deus. Nós temos que apresentar esse tesouro para todas as pessoas. Mas se ela não quer ouvir, então, aí o problema é seu. Eu vou apresentar o evangelho para quem quer ouvir. Veja que é o que Paulo está fazendo aqui. Vou para os gentios, e realmente ele foi. Verso 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Você entendeu o problema aqui que aconteceu? Ele saiu da sinagoga, chateado, ele soltou um desaforo sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, a semelhança do profeta Ezequiel, só que ele vai para a casa do lado da sinagoga e ele começa a pregar do lado da sinagoga, na casa de Tício Justo, que era um crente. Esse homem chamado Tício Justo, esses dois nomes são dois sobrenomes. Certamente esse homem tinha um prenome que não foi colocado aqui, mas tinha dois sobrenomes. Tudo indica que foi na casa de Tício Justo que começou a igreja de Corinto, ali perto ou do lado
do lado da sinagoga. Paulo, ele diz ter batizado em Corinto 2 pessoas. 1 Coríntios 1,14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo, que ele menciona já, e Gaio. Provavelmente Gaio é o Tício Justo. O nome dele é Gaio Tício Justo. Tício Justo, que era o Gaio, foi quem acolheu Paulo, nessa questão quando ele foi expulso da sinagoga, e providenciou um local para que Paulo ficasse e pregasse. Certo? E ainda, em Romanos 16, 23, reforça essa ideia, né? Romanos 16, 23 diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, mas não foi Tício Justo? Então, a gente não sabe se realmente isso é verdade, mas tudo indica que Gaio era o Tício Justo. E o nome completo dele, que era comum, ter um prenome e 2 sobrenomes, nos romanos era muito comum. E então, Paulo começa a pregar do lado da sinagoga. E quem se converte? O principal da sinagoga. Os judeus ficaram com muita raiva de Paulo nesse dia, né? Olha aí, Atos 18, 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha aí, muitas conversões, já havia batismo aqui, e Crispo, o principal da sinagoga, se converteu. Era o líder da sinagoga. Era o líder da sinagoga. E você vai perceber que aí veio outro líder. O outro se converteu também, que é o Sóstenes, lá na frente na história, que vai ser espancado. Quer dizer, todo mundo está se convertendo aqui nessa sinagoga. Por isso que os judeus ficavam indignados com o apóstolo Paulo aqui. E lembra de 1 Coríntios 1,14. Paulo diz: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo, do verso 8, que acabamos de ler, Atos 18, 8, e Gaio. Provavelmente os 2 primeiros líderes da igreja de Corinto, que estavam ali apoiando o missionário. Pregando para quem quer ouvir o evangelho. Foi pregar na sinagoga. Não querem, estão blasfemando, falando mal de Jesus. Então aí vocês se virem na condenação de vocês lá no inferno. Eu vou pregar para quem quer ouvir. Foi para Tício Justo, né? Crispo se converte, muitos se convertem e muitos são batizados. E um terceiro e último aspecto nesse texto, na proclamação do Evangelho lá em Corinto, é perseverando na perseguição em obediência a Deus. Nem tudo é flores, a gente sabe que o apóstolo foi perseguido, os judeus estavam indignados com ele, porque o principal da sinagoga se converte, ele vai para o lado da sinagoga e prega do lado da sinagoga. Obviamente isso gerou animosidade, mas Paulo tinha sustento, agora ele podia pregar mais vezes e todo dia, constantemente, não só no sábado. Olha então Atos 18, verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus se revelou mais uma vez pessoalmente a Paulo. Quando fala o Senhor lhe disse, provavelmente aqui é Jesus Cristo aparecendo a Paulo. E está dando forças. No Antigo Testamento, Deus dava força quando os homens de confiança do Senhor estavam enfraquecidos, temerosos, como Josué. Josué era um homem corajoso, mas Deus tinha que dizer: não temas, né, eu te fortaleço. A mesma ideia aqui. E daqui o entendimento de que os missionários, eles têm temores, eles têm fraquezas. Ele precisava de uma equipe, ele precisava de apoio. E ele precisava do Senhor fortalecendo a sua vida. Deus aparece em visão, não é por acaso. Talvez Paulo, nesse momento, a gente não sabe todas as informações, mas poderia estar mais enfraquecido, mesmo apesar das conversões e dos batismos, talvez ele estivesse preocupado com a perseguição, ou Deus já está preparando ele para a perseguição que viria, e veio mesmo. O fato é que tem que perseverar mesmo em meio à perseguição, e é Deus que nos fortalece. A força vem do Senhor.
Hoje nós temos a palavra de Deus que nos anima, nos motiva. Quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo te anima, te motiva. A vida dos irmãos, a vida da igreja te anima e te motiva para você perseverar. A nossa batalha é diferente da do apóstolo Paulo. A nossa batalha é uma batalha diária. É todo dia lutando contra o nosso próprio pecado, todo dia tentando pregar o Evangelho para pessoas que não querem saber do Evangelho. E o Senhor, então, ali está dando forças a Paulo, né? Não temas, não tenha medo e não se cale. Continue falando. Então, é isso que Paulo tinha que fazer. Não tenha medo e continue pregando ali. Olha, então, o que nós lemos no verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Talvez Paulo, depois de um tempo, fosse logo para outra cidade, né? Já se converteram algumas pessoas, já foram batizados, já tem Crispo, Gaio, então vou para outra cidade. Mas Deus diz, fica mais um tempo aí. Ele passou 1 ano e meio. Tessalônica foram 3 semanas, em outras cidades foram poucos dias, mas aqui Deus tinha um trabalho mais especial para a cidade de Corinto. Interessante que em outras cidades, Paulo foi apedrejado, como lá em Listra. A gente viu em Atos 14, 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Em alguns momentos, Deus deixou Paulo ser apedrejado. Mas aqui em Corinto, não. Ninguém vai te fazer mal. Não tema. Continue pregando. Por quê? Porque tinham muitas pessoas para se converter. A explicação é essa. Então, Deus ele está pensando na conversão dos perdidos, nas almas perdidas. Em Corinto tem mais. Então, continue pregando, vá pregando. Paulo passou 1 ano e meio. Daí a gente deduz que essa igreja era uma igreja forte, era uma igreja grande, muitas pessoas se converteram, era uma igreja robusta, né? Mas também uma igreja que tinha muitos pecados, como a gente tem estudado à noite, e era uma igreja de Deus, mas que estava necessitando se purificar ali. E então, olha o verso 12, Atos 18, 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Digamos que passaram-se meses Paulo pregando, não vou dizer todo 1 ano e meio, mas digamos que foram meses Paulo pregando aqui. Isso aqui já é por volta do ano 51, 52 depois de Cristo, e houve uma mudança de procônsul. O procônsul é quase o cônsul. O cônsul era um posto máximo, digamos assim, antes do imperador, dos senadores, era um cônsul dentro de uma província. A província de Corinto era muito importante, porque financeiramente ela era uma província romana rica. Esse homem chamado Gálio, ele era especial por 2 razões. Ele era o irmão mais velho de Sêneca, o filósofo estoico. Gálio, esse procônsul, era o irmão mais velho de Sêneca. E, pior ainda, ele foi tutor do imperador Nero. Então, você veja como ele era um homem importante dentro dessa função aqui. Posteriormente, ele foi tutor de Nero, segundo a história, né? Ou seja, ele era um homem que chegou para controlar, né, a província da Acaia, ali, especialmente Corinto, que era a capital ali daquela província maior. E então os judeus foram acusar Paulo. Então veja que era uma autoridade, né, muito importante, e Paulo estava sendo acusado ali. Acusado de quê? Verso 13. Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Alguns dizem que os judeus estavam querendo enganar Gaio. Sabiam que Gálio, ele não ia dar ganho de causa a eles, os judeus da sinagoga de Corinto. Então eles disseram, ele está querendo adorar a Deus de modo contrário à lei. Eles não especificaram que lei era essa, para que Gálio entendesse que era a lei dos romanos, porque os romanos tinham uma coisa que eles eram muito assim, prezavam muito, era muito caro para os romanos, a lei deles tinha que ser exercida.
Então, isso era fundamental. Só que eles não estavam falando da lei de Roma, estavam falando da lei de Moisés. Só que Paulo não estava falando nada contra a lei de Moisés. Essa é uma acusação contra Paulo, que nós vamos ver recorrente no final do livro de Atos dos Apóstolos, mas Paulo nunca foi contra a lei de Moisés. Paulo foi contra a interpretação errada dos fariseus e dos judeus de sua época, que não reconheciam Jesus como o Messias, o Salvador prometido, o profeta semelhante a Moisés. E então, nesse sentido, sim, Paulo falava contra o pensamento deles, mas não contra a lei de Moisés. O fato é que o procônsul era muito esperto, muito inteligente, e ele não viu questão nenhuma. Quando Paulo pensou em se defender, o procônsul disse, não há questão nenhuma, acabou o assunto aqui, e os expulsou os judeus da sinagoga do tribunal de Corinto ali. Então, os judeus perderam completamente, né? Porque o principal da sinagoga se converte. Paulo está do lado da sinagoga, só levando o judeu convertido para o lado dele. Muitos se converteram e eram batizados. Vamos denunciar. E o procônsul nem quer ouvir a denúncia. Paulo nem teve problema. Como Deus disse, não temas, não se cale. Ninguém vai fazer mal para você. Em outros momentos, houve julgamento, houve problema, houve discussão e dificuldade. Aqui, nesse caso, não houve. Olha o verso 14. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, ele entendeu. É a vossa lei, não é a lei romana, então não quero saber disso. Se é da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele realmente desprezou a tentativa dos judeus de levar Paulo a uma prisão, à expulsão da cidade. E no verso 16, e os expulsou do tribunal. Os judeus ficaram tão irados, que eles pegaram Sóstenes e o espancaram ali diante do tribunal. Verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. Crispo era o principal, se converteu. E Sóstenes aqui, parece que ele se converteu também. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Como é que a gente sabe que Sóstenes provavelmente se converteu? 1 Coríntios 1:1. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele cita quem? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, porque ele foi o que foi espancado e diante lá do tribunal, e Gálio não quis saber. Por que Gálio não quis saber dessa queixa dos judeus? Porque Deus agiu na vida dele, certamente, mesmo sendo uma pessoa não crente, para que Paulo tivesse liberdade para continuar ali anunciando o evangelho. Logo depois disso, verso 18, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. A gente vai ver esse versículo melhor no próximo parágrafo, né, no próximo sermão. Deus tem um plano para salvar os eleitos. Deus tinha um plano para Corinto, um plano todo especial. O apóstolo ali precisava de uma equipe, o apóstolo precisou de uma motivação. Deus mesmo falou com ele, e ele pôde pregar o evangelho ali, mesmo numa possível perseguição, que nem houve. Foi muito tranquilo lá em Corinto. Paulo falou até uns desaforos para os judeus na sinagoga. Muitos se converteram e foram batizados. Talvez foi um dos empreendimentos missionários da proclamação do evangelho mais tranquilo que Paulo passou até aqui. Muitos se converteram, líderes das sinagogas se converteram, e agora ele já ia para outra localidade. 1 ano e 6 meses. Então, Deus tem um plano para salvar os eleitos. A igreja de Corinto é uma igreja de Deus, muitos foram salvos ali. Deus tinha aqueles que ele queria salvar daquela cidade. Isso é especial para a gente entender aqui. Hoje não mudou. Nós não sabemos quem Deus vai salvar.
Só que nós temos que pregar o evangelho para todas as nações, enviar missionário para todas as partes, pregar no nosso contexto de vida, trabalho, escola, universidade, rua, todos os cantos. E o Senhor vai nos auxiliar, nos fortalecer, nos animar para conseguirmos levar a salvação aos perdidos. É maravilhoso ver como Deus age, como Deus tem um plano e como Deus dirige tudo para que aconteça como Ele tem planejado. Hoje é do mesmo jeito. E o importante para nós não é tentar descobrir o plano que Deus não revelou. O importante para nós é estarmos sendo eficientes dentro do plano de Deus, proclamando o evangelho aos perdidos, levando essa mensagem de salvação. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por estarmos reunidos para te adorar, para glorificar o teu nome. O Senhor mostra na tua palavra como usou teus servos para expandir a tua igreja, para retirar pessoas das trevas, para que o evangelho chegasse àqueles que iriam ouvir, receber e serem convertidos pelo teu Santo Espírito. E, ó Pai, hoje nós sabemos que, embora a tecnologia e muitas coisas tenham mudado, mas essa dinâmica é a mesma. Te peço que o Senhor nos abençoe para sermos assim, como estes homens da Tua palavra, prontos para pregar o Evangelho, mesmo nos momentos difíceis, confiando que a Tua palavra surte efeito, a Tua palavra transforma vidas, para aqueles que o Senhor tem planejado esta tão maravilhosa salvação. Nos capacita para servir assim, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus esteja abençoando a todos.